que rolou entre você e o Piunte? Como que foi o início dessa Tretinha. treta virtual, né? Não, na época... Existiu uma treta ou não? Essa foi coisa da existia uma cabeça. Guerra Fria. Guerra Fria. Uma Guerra Fria, mas existia uma treta por baixo dos panos, assim. Como eu disse, né? Os empresários e artistas alimentavam essa rixazinha. E eu tinha a ilusão da amizade. Que artista era amigo e tal. Mano, só que, mano, eu tô aqui em Uberlândia. O cara tava em São Paulo. O cara tinha condição de estar com os artistas colado o tempo todo. E o cara sempre foi mais bem de situação que eu. Então ele podia. Se o artista ia pra uma resenha, baixar sei lá quantos combos de uísque, ele tinha condição de acompanhar. Comprou uma casa em Orlando, vizinho do empresário do Jorge Mateus. Mano, eu botei meu primeiro carro, foi anos. Então, assim, eu ficava nessa, mas os caras é mais amigo dele que meu. Pô, mas não sei o quê, que bababá. E ficava, só que no começo a gente era amigo. Porque a gente começou junto, sem saber um do outro. E aí a gente criava... Tipo, eu e o Dudu, a gente começou junto, sem saber um do outro. A gente era amigo e tal... E por conta dessas rixas, eu comecei a sentir que ele começava a rebater as minhas postagens, os meus textos. Eu escrevia uma coisa, dias depois, no blog dele, tinha a resposta. Tinha isso, entendeu? Rolou e aí começou a rolar uma treta, até rolar uma coisa sobre o Vitor e Léo na época, bem pesada. Porque uma época que o Vitor foi criticado por falar que eles não eram sertanejos. E eu peguei pesado, desci a lenha nessa declaração do Vitor. Contra o Vitor. No dia. Tanto é que o Vitor até hoje não me cede entrevista. Por conta disso. Já o Léo, sim. Porque ele falou que não era... Porque ele achou que eu coloquei os fãs contra ele, as fãs contra ele. Porque no momento ele falou que não era sertanejo, você falava, pô, o cara canta, as fãs... Canta sobre roça, vive roça, canta nas festas sertanejas, nas artes sertanejas, e vai falar isso agora, velho. E foi o que eu falei. Foi pesado e ele pegou ar. Aí pegou ar e tal. E aí, no dia seguinte, o Piunte defendeu. Nesse dia eu me afastei dele. A gente ainda tinha... Só que rolou uma... Você lembra daquela época dos nomes de duplas sertanejas, nomes bizarros e tal? Aqui lá eu comecei no meu blog, falar de nomes bizarros de duplas sertanejas. Ele resolveu trazer pro dele, porque aquilo lá foi uma das coisas que mais bombou na época no blog Nejo. Nomes bizarros de dupla. E eu falava isso. Aí ele começou a trazer pro blog dele, ele pediu autorização pra mim. Posso pôr no meu blog? Eu falei, pode, claro. Ele não só pôs no blog dele, como ele meio que... Ele viralizou o negócio, porque ele soltou mailing. Disparou por mail. Ele foi inteligente. Ele disparou por mail. E aquilo lá caiu no colo dele e o Fantástico fez uma matéria no Detetive Virtual, Tadeu Schmidt com o Piunte, velho. E com o Piunte, e foram na casa do Piunte entrevistaram o Piunte. Aquilo lá eu comecei a sentir, pô, cara, isso aí foi paia. Eu falei, e o negócio, o cara tá colhendo os louros de uma coisa que eu trouxe. Mas aí foi... E eu me deixei afetar. Hoje eu vejo o tanto que eu fui infantil. Porque, cara, tá na internet, não tem dono, mano. Hoje eu vejo assim, se tá na internet, não tem dono. Se tá na internet, não tem dono. Eu não posso ser o cara que criou os nomes bizarros de dupla sertaneja. Não, velho. Já existia, cara. Tipo, nomes diferentes de dupla. O cara apenas, ele colheu os louros por uma coisa que eu comecei, mas ele foi inteligente. Eu não fui tão inteligente quanto ele. E aquilo ali, a guerra começou. Aquela tretinha dele sempre responder as minhas coisas. No fim... Veio essa treta do Vitor e Léo, me afastei. A gente ficou 1 ano e meio sem se falar.